Olá, boa tarde, Bemetrô, nesse domingo especial, só online, voltando ao tempo do início da igreja, com todo respeito, Deus que me livre, a gente voltar só online, mas nesse domingo especial, domingo de carnaval, a mobilidade complicada na cidade, um monte de gente viajando, então a nossa liderança decidiu que o melhor caminho seria a gente manter a nossa celebração, mas mantê-la online, especialmente nesse domingo. Se tudo correr bem, Deus nos abençoar, no domingo que vem estamos de volta no presencial, mas nesse domingo de carnaval, que o mundo celebra a carne, a liberação dos desejos, a falta de limites. Nós estamos aqui como povo de Deus, pela graça do Senhor, porque um dia o Senhor nos resgatou, um dia o Senhor nos salvou, um dia Ele transformou o nosso coração, o meu e o seu coração, para a gente juntos, nesse domingo, estarmos aqui, ainda que online, unidos pelo mesmo Espírito, adorando ao Senhor. E eu peço que nesse domingo você, dentro do possível, consiga se colocar no espírito de adoração, no espírito de oração. Você que está vendo essa celebração também em outro momento, ou em outro dia, além do domingo, talvez você veja em outro momento do feriado, que você se coloque em espírito de oração, em espírito de adoração, que você separe essa 1h30 que nós estaremos aqui juntos, para adorar ao Senhor e deixar que Deus fale ao seu coração, direcione o seu coração, oriente a sua vida, naquilo que Ele tem para você, naquilo que Ele tem para nós, como seu povo, no restante desse ano, no restante desse mês, naquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Nós vamos fazer uma leitura, hoje não tem como fazer responsiva, né? Mas vocês leem juntos aí na sua casa, em voz alta. Nós vamos ler o Salmo número 95, todo o Salmo, nós vamos ler juntos, e o Salmo 95 diz assim: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dEle com ações de graça, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois Ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho sob os seus cuidados. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto. E os últimos versículos dizem: onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo cujo coração se desvia, não reconheceram os meus caminhos. E o versículo 11 diz: por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Esse salmo nos ensina algumas coisas rápidas, que a gente precisa se colocar diante do Senhor em contrição, em arrependimento, em obediência, para entrarmos no descanso do Senhor, na plenitude da presença, na plenitude da alegria, na certeza de que a nossa vida pertence ao Senhor. E Ele nos traz 2 convites, para nós cantarmos com alegria ao Senhor, e depois para nós nos ajoelharmos e nos prostrarmos, nos quebrantarmos na presença dEle. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí na sua casa, e nós vamos orar juntos. Senhor, nós clamamos a Tua presença nessa tarde. Estamos aqui obedecendo ao Teu convite de Te adorarmos como Teu povo, nesse domingo tão especial, onde a Tua presença está conosco, aonde nós estivermos. Nós consagramos a Ti esse tempo de adoração, esse tempo de culto, e nós pedimos ao Senhor que a Tua presença se manifeste entre nós, em cada casa, em cada lar, que a Tua presença inunde cada casa, que a Tua presença traga paz, que a Tua presença traga alegria, que a Tua presença traga esperança a nós e àqueles que estão à nossa volta, que até talvez nem saibam o que está acontecendo, mas que sintam a Tua presença transformadora. Quebra o nosso coração, dá-nos um coração obediente, dá-nos um coração quebrantado, que a gente Te adore com alegria verdadeira, que nós Te adoremos com quebrantamento verdadeiro, prostrados no Teu altar, diante da Tua presença. Só o Senhor é grande, nós queremos Te ver alto e exaltado, acima
de todos os nomes, acima de todos os deuses. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos celebrá-lo com muita alegria, então. Vai na sua casa com toda alegria. Celebre a Deus conosco. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Vamos dizer: exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, peça isso para Ele nessa tarde. Abra os olhos do meu coração, Quero te ver, Senhor. Pelo teu Espírito, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Vamos pedir isso a Ele nessa tarde. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver, Santo. Santo, 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 santo. santo, 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 santo. Quero te ver, Santo. Santo, santo, santo. Santo. das marcas do povo de Deus deve ser a gratidão. Uma das marcas de quem anda com Deus é reconhecer que Deus está em todo o tempo.
conosco, em todo o tempo ao nosso lado, em todo o tempo, em tudo que nos acontece, nas coisas boas, nas coisas ruins, nos dias mais fáceis, nos dias mais difíceis. Eu não sei você, essa semana para nós foi cheia de desafios. Talvez você tenha tido uma semana bem complicada também, mas em tudo a gente olha e fala: eu te agradeço, Senhor, pelo que o Senhor fez. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Rei. Nós vamos levantar essa canção de gratidão ao Senhor nessa tarde. Foi no Calvário onde morreu que Jesus sangue verteu, libertação me deu. Sei que através da sua dor, sua graça me alcançou, tudo Ele entregou. Pelo que fez, pelo que fez, toda a honra e toda a glória seja ao Rei. Eu fui perdoado e tenho um futuro, adorarei pelo que fez. Vamos juntos? Eu vou cantar, pois livre sou, a morte Ele venceu, o Senhor ressuscitou. Vou o seu nome declarar, sobre o que quebrado está, pois dele vida. Declare: pelo que fez, pelo que fez, toda a honra e toda a glória seja ao Rei. Eu fui perdoado e tenho um futuro, adorarei pelo que fez. E o verso 3 diz assim: Pai, sua obra completou, hoje reina o Senhor, no seu trono vencedor. Só Ele, ao Rei, aleluia, vou cantar, toda glória entregar, só a Ele eu vou louvar. Com gratidão nós dizemos: pelo que fez, pelo que fez, toda a honra e toda a glória seja ao Rei. Eu fui perdoado e tenho um futuro, adorarei pelo que fez, pelo que fez, por tudo que o Senhor fez, pelo que fez, toda a honra e toda a glória seja ao Rei. Eu fui perdoado e tenho um futuro, adorarei pelo que fez, adorarei pelo que fez. Esse Deus que nós servimos, esse Deus que grandes coisas fez por nós, Ele faz grandes coisas porque Ele é grande acima, como nós lemos lá no Salmo no início mais uma vez. Ele é Deus grande acima de todos os deuses, de todas as nações. O seu nome está mais exaltado, exaltado acima de todos os tronos e poderes deste universo. Não há outro como Ele, e nós nos rendemos, como diz o Salmo. Adoremos, ajoelhados, prostrados diante dEle, que o nosso coração se prostre diante da grandeza do nosso Deus. Grande, grande
todo o seu coração, diga para Ele. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, Ele é a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, toda glória, toda honra. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Só o louvor ao Rei Jesus. Te exaltamos, ó Senhor. Tua igreja declara: te exaltamos em toda a terra, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Sobre toda a terra, sobre toda a terra. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Rei exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus para sempre. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Exaltado sobre os céus. E a coisa mais maravilhosa é que Ele nos ouve. E nesse momento nós vamos ter o nosso momento de intercessão. Você que está no chat, pode colocar aí o seu pedido de gratidão, o seu motivo de gratidão, o seu pedido de oração. Nós temos orado aqui, nós temos alguns pedidos que sempre chegam para nós. E nós queremos orar pela sua vida e por você. Nós cremos, nós temos falado que a Bíblia nos ensina do poder da oração
do poder do Deus que se move através da oração, quando nós oramos uns pelos outros, quando nós compartilhamos a carga uns dos outros, quando nós nos fortalecemos em oração. Então a Rê vai fazer aqui e a gente vai orar juntos. Como é bom saber que nós temos um Deus, que nós podemos se prostrar diante dEle, que nós podemos clamar diante dEle, e sabemos que para Ele todas as coisas são possíveis. E nós temos orado aqui por alguns irmãos, pelos nossos irmãos e amigos. Temos orado pelo Adelmo, que já está em casa, fez uma cirurgia, mas está em casa já se recuperando. Graças a Deus. A Kátia, né, tomou a 2ª dose do remédio, está esperando aí uma melhora para poder marcar a cirurgia. Temos a dona Nalva também, que quebrou o pé e começou o processo de quimioterapia também. Vamos orar por ela, continuar orando, confiando. Tem a Ana Lima, que está no tratamento de infecção no ouvido. Que o Senhor possa tocar em você, minha irmã, e te curar. Aguenta firme aí que a gente está orando por você e você vai ficar curada em nome de Jesus. Temos também a Lucitânia, uma missionária, amiga nossa, ela é missionária na Itália. Está passando por um tratamento bem sensível e está precisando muito das nossas orações. Vamos orar por ela também. Tem a minha irmã, Thalita, está passando por um processo de ansiedade, depressão, e em nome de Jesus ela será curada. Tem a Renata também, amiga do Will, que passa também pelo mesmo problema. Estamos orando pela recolocação da Rebeca, uma recolocação profissional. Temos o Will, temos o Henrique, temos o Silas. Estamos orando aí por um fortalecimento emocional, que o Senhor possa tocar, acalentar o coração deles. E vamos continuar orando pela nossa comunidade, né, pela estruturação dos nossos ministérios, que o Senhor possa continuar nos direcionando e aumentando cada vez mais a nossa fé, a nossa vontade, o nosso amor em contribuir para o reino. Então vamos orar. Querido Deus, Pai poderoso, Deus de infinita misericórdia, Deus poderoso, como é bom, Senhor, porque temos a Ti, Senhor, para clamar por esses irmãos aqui, Senhor. Que Tu possas, nós te entregamos, Senhor, a vida deles em Tuas mãos. E nós te pedimos, em nome de Jesus, que Tu possas derramar da cura, que Tu possas derramar, Senhor, do Teu consolo, do Teu abrigo, da Tua força, Senhor. Sobre as enfermidades, Senhor, que Tu possas curá-las. Senhor, sobre o sofrimento, a angústia, a depressão, a ansiedade, que Tu possas tirar, Senhor, arrancar e limpar, acalmar os corações, Senhor. Sobre as oportunidades de emprego, Senhor, que Tu possa abrir portas de emprego, Senhor. Que Tu possas derramar, Senhor, oportunidades sobre a vida da Rebeca e sobre as outras pessoas que também estão precisando de uma recolocação, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, porque cremos em Ti, cremos no Teu poder, Pai. Nós clamamos a Ti em nome do Teu Filho, Jesus. Nós te pedimos também, Senhor, direcionamento sobre a nossa comunidade. Nós te amamos e nós queremos, Senhor, levar o Teu reino, levar a Tua palavra, Senhor, pregar do Seu amor. Que o Senhor possa, então, Senhor, nos fortalecer, Senhor. Que o Senhor possa nos direcionar. Que Tu possas cuidar dessa nossa comunidade, Senhor. Dessa comunidade que Te ama. Sente amor em Te servir, Senhor. E evangelizar as pessoas. Nós pedimos a Ti, Senhor, porque cremos no Teu poder. Cremos no Teu amor. Cremos na Tua misericórdia, Senhor. E por isso que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. A gente vai passar para o nosso momento de ofertas. Antes da nossa oferta, eu quero só lembrar um aviso que já saiu nas nossas redes sociais. A nossa convocação da Assembleia para a Assembleia Extraordinária no dia domingo próximo, dia 18 de fevereiro, para nós podermos atualizar os membros do Conselho Fiscal. Então, a gente precisa que você é membro dessa comunidade, esteja presente aqui. Nós estamos convocando em primeira convocação às 3h30 e a segunda convocação com qualquer quórum a partir das 4 horas, 16 horas,
Antes da celebração, então, portanto, uma assembleia rápida, que nós precisamos atualizar os membros do Conselho Fiscal para a nossa assembleia ordinária, aí sim, a ser realizada no final de março, segundo o nosso estatuto, a assembleia anual ordinária, que deve acontecer no primeiro trimestre de cada ano. Então aí nós teremos a nossa assembleia no final de março. Então, só lembrando que a gente então conta com você no próximo domingo. Você que é membro dessa comunidade, esteja aqui conosco. A gente vai ter um cafezinho aqui para depois da assembleia, antes da celebração, a gente já tem um momento de comunhão. Esteja conosco às 16 horas para a gente poder também deliberar sobre esse assunto. A gente vai cantar mais uma canção nesse momento de ofertas. Você está vendo aí na sua tela o nosso QR Code, a nossa chave Pix. Nós cremos num Deus que ordena que a sua obra seja feita, num Deus que sustenta a sua obra, um Deus que provê sobre as nossas vidas. Aqui a gente não fala de valor, a gente não fica fazendo pressão psicológica, porque a gente crê que o Espírito Santo toca no coração de cada um, com liberalidade, com generosidade, que é fruto de um coração transformado, de um coração agradecido, de um coração quebrado na presença de Jesus. A gente entende que os nossos recursos financeiros também são uma ferramenta para que o reino de Deus possa acontecer, e é o nosso privilégio. Imagina ser parceiro na transformação da vida de alguém, na cura da vida de alguém, na restauração de uma vida quebrada, restaurada não pela gente, mas pelo Evangelho de Jesus. Então seja parceiro do reino de Deus através da EB Metrô, contribuindo através da nossa chave Pix, através do nosso QR Code. Nós contamos com aqueles que são membros da nossa comunidade para, com fidelidade, sustentarem essa obra, crendo que aqui a gente também está fazendo a vontade de Deus e pregando a palavra de Deus. Nós vamos cantar essa canção. Enquanto nós cantamos, você pode ofertar aí na sua casa e consagrar mais uma vez a sua vida e a sua família nas mãos do Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vamos juntos dizer isso? Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Mais uma vez declare aí na sua casa: vem o Senhor. Minha vida oferecer Faça dessas palavras a sua oração nessa tarde. Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim
dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Nós nascemos para te adorar, Senhor. Pois para te adorar, para te adorar. Foi que eu nasci. Compreendi o teu querer. Faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado. Que privilégio estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Que alegria, que privilégio adorarmos o nosso Deus. A gente prossegue na nossa série da esperança, da adversidade à esperança, lições de Filipenses para o nosso novo ano. E hoje a nossa sexta mensagem, a gente avançando. Na última semana a gente terminou o capítulo 1, encerrou o capítulo 1, já entrando no capítulo 2, o hino cristológico de Paulo, maravilhoso, sobre a humilhação e exaltação de Cristo Jesus, que recebe pela sua obediência na cruz o nome mais exaltado do universo. E hoje a gente vai continuar no capítulo 2, a partir dos versículos 12 do versículo 12 até o 30, e a gente vai ver como que Paulo continua aquilo que ele tem a dizer, aquilo que ele tem a ensinar, toda a sua preocupação com a igreja de Filipos e como ele quer demonstrar o seu amor, a sua preocupação e o seu pastoreio com essa igreja tão amada. Né? A gente viu no capítulo 1, no finalzinho do capítulo 1, o que começa a próxima perícope, né, a próxima temática de Paulo, é o versículo 27 do capítulo 1, onde Paulo diz para os filipenses viverem de maneira digna do Evangelho de Cristo Jesus. E aí ele começa o 2 dando exemplos do que significa essa maneira digna. Então, o motivo, né, é que Paulo quer ouvir que a igreja, na sua ausência, permanece firme, que a igreja permanece lutando pelo Evangelho, que a igreja permanece acreditando na mesma mensagem que Paulo ensinou e na qual eles perseveraram no início. Então Paulo diz que vocês permaneçam firmes em um só espírito, lutando lado a lado, como uma só pessoa, pela fé do Evangelho, diante da oposição das pessoas contra o Evangelho na cidade de Filipos. E aí a gente falou que parte do viver como cidadão do reino dos céus, na cidade de Filipos, importante cidade, com status de cidade romana, onde os seus cidadãos são cidadãos romanos. Paulo está dizendo, a maior cidadania de vocês não é a cidadania romana. Para vocês viverem como cidadãos dos céus, vocês precisam entender que a salvação, o crer em Jesus é graça de Deus, mas faz parte desse pacote também sofrer por amor a Deus. E Paulo está dizendo, eu estou sofrendo, e olho isso e agradeço a Deus, não pela tristeza, pelo sofrimento, mas em meio à tristeza e ao sofrimento, porque eu sei que Deus está produzindo algo em prol do Evangelho, em prol do reino. E ele está convidando os filipenses a fazer a mesma coisa. Esse é um desafio para mim e para você nesse novo ano, da gente olhar. Eu tenho certeza que eu e você, nesse começo de fevereiro, já enfrentamos muitas lutas só em 2024. E Paulo está nos desafiando a olharmos para o nosso sofrimento, para pedirmos a Deus que o nosso sofrimento seja frutífero para o reino de Deus, que traga frutos para o Evangelho, que colabore no avanço do Evangelho. Lembra que eu disse há umas mensagens atrás que nem todo sofrimento de um cristão produz fruto para o reino. A gente precisa orar para sofrer do jeito certo, sofrer produzindo frutos para o Evangelho e para o reino de Deus. E aí Paulo então passa como que deve ser viver em unidade. E aí ele diz que viver em unidade tem uma base, e a base dessa unidade é que nós devemos ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus também teve, ou seja, o mesmo modo, seguir o exemplo de Jesus, o mesmo modo de pensar.
E aí ele vai colocar aquele hino, né, ou compor esse hino cristológico maravilhoso da igreja primitiva, dizendo que Cristo Jesus, sendo Deus, não se apegou ao seu status de Deus no sentido de que ele decidiu abrir mão temporariamente dos seus atributos divinos e se esvaziou no nível mais baixo possível para se tornar um de nós, plenamente humano, para que ele pudesse ser obediente até a morte de cruz, e assim nos salvar. E ao fazer isso, e aí vem a segunda metade do hino, Deus o Pai o exaltou e lhe deu o nome mais alto de todo o universo. Então, e a partir daqui, agora no versículo 12, o apóstolo Paulo diz, vamos ler juntos? Filipenses 2, do 12 ao 18, o apóstolo Paulo diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram. Aqui, assim, com tudo isso em mente, com todo o exemplo de Cristo, com tudo que Cristo fez, o Cristo que foi obediente até a morte, o Cristo que se esvaziou, o Cristo que foi servo, e agora está exaltado à destra de Deus, Pai. Ele diz, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência. Põe em prática a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem produz em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo, apegando-se firmemente à palavra da vida. Assim, no dia de Cristo eu exultarei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu seja derramado como oferta de bebida sobre o sacrifício e sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Aqui Paulo vai falar sobre, do 12 ao 18, sobre como viver de maneira digna do Evangelho faz com que os cristãos brilhem como estrelas em meio a uma geração perversa nas trevas. Em razão, né, o hino cristológico que veio do 6 ao 11 é tão maravilhoso e tão provoca em nós um sentimento de tanta adoração que o risco é a gente esquecer até do que Paulo estava falando. Mas Paulo não esqueceu. E aí ele já começa assim, retomando tudo que ele falou, tendo tudo isso em vista. Agora eu quero falar com vocês na prática. E aí ele vai dizer sobre essa obediência, que é fruto de uma mentalidade comum. Qual é a mentalidade comum? A mentalidade que vem de Cristo, que todos os cristãos devem ter. O mesmo, na palavra da moda hoje dos coaches, o mesmo mindset, né? A mesma configuração de pensamento, de estrutura. E aí os cristãos deveriam copiar a mentalidade de Cristo. E assim, se todos copiarem a mesma mentalidade de Cristo, todos terão a mesma mentalidade e andarão como um só. Terão a mesma psique, terão o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus e entre eles, uns aos outros, né? Então ele vai dizer agora que esse modo de pensar gera um modo de viver em obediência. E aí Paulo vai falar como que a gente deve viver essa obediência. Isso na prática é o que nós chamamos na vida cristã de santificação. O que é a santificação? É colocar em prática o modo de viver de Cristo Jesus, é copiar Cristo no modo de viver, é parecer mais com Ele a cada dia. Então Paulo vai falar sobre a santificação. E essa aplicação do pensamento da obediência e da santificação acontece em 3 frases. E juntas elas vão formar um único apelo. Então ele vai falar que vocês retornem a uma mesma causa, a causa comum de vocês. No versículos 12 e 13. Depois ele vai dizer para que isso traga um benefício para o evangelho no mundo. Nos versículos 14 e 16, como ele mesmo deu exemplo próprio de si no capítulo 1. E aí depois ele vai dizer, para que isso gere uma alegria, e aí a gente chama isso de uma alegria escatológica, mútua entre a igreja e Paulo, ou seja, para que ambos, igreja e Paulo, se alegrem com aquilo que está acontecendo na vida deles. E aí Paulo, no versículo então 12, começa dizendo uma ordem, um imperativo, uma frase taxativa que vai ser o grande objetivo de tudo que ele vai falar a partir daqui. Ele diz assim, na NVI, a gente leu, ele diz assim, ponham em prática a salvação de vocês. Ou na NVT, eu gosto bastante dessa tradução, a NVT, a nova versão transformadora, diz, trabalhem com afinco a sua salvação.
E é interessante, né, porque Paulo falou no 1:28 que a salvação vem de Deus, ela é fruto da graça. E agora parece para algumas pessoas que ele está dizendo o contrário, que ele está dizendo, agora você tem que trabalhar para se esforçar para ser salvo. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo que a gente não trabalha pela salvação. A gente não deve trabalhar pela salvação. A gente deve trabalhar a salvação. Nós já recebemos a salvação pela graça. Nós já fomos alcançados pela misericórdia de Deus de uma forma que nós não fizemos nada para ser salvos. Mas agora que fomos salvos, redimidos, transformados, tivemos o sangue de Jesus sobre nós, uma transformação no coração, na mente, Paulo diz, agora coloquem em prática, trabalhem a salvação de vocês. Então esse é um texto ético, né? É um texto que fala de um andar ético, de uma vida ética, de como as pessoas vivenciam na prática a sua salvação. No contexto da comunidade cristã em face do mundo, porque a igreja não vive isolada, a igreja vive diante de uma testemunha que olha o seu modo de agir, que é o mundo. A gente, no mundo de hoje, tem uma tendência muito grande de olhar para a nossa vida cristã de uma forma individualizada. E, claro, tem aspectos individuais na salvação, na santificação. Mas é muito importante, meus irmãos, nesse início de ano, na nossa retomada de planos para a vida, entendermos que nós fazemos parte de uma família de fé. E essa identidade como membros uns dos outros, como parte desse corpo, como filhos dessa família, irmãos nessa família, que nos dá a identidade de como nós devemos proceder na nossa vida prática, cotidiana. Então isso é muito importante, por isso que Paulo sempre fala nesse contexto comunitário. Então Paulo está falando da realização, da salvação que um dia se completará. A gente chama isso de salvação escatológica. Na vida deles já, agora, na comunidade, na igreja de Filipos. Então, a nossa obediência, o apóstolo Paulo está dizendo, é o caminho de entrada para a totalidade daquilo que Deus quer fazer e está fazendo em nós. Deus nos salva, Deus nos regenera, mas agora a obediência é como nós entramos nessa totalidade, tudo o que Deus fez para nós, tudo o que Deus tem para nós, tudo o que Deus deseja de nós. E aí, é interessante que Paulo tem um jeito muito legal e até uma lição para nós que somos líderes, você que é líder na sua empresa, você que é pai, mãe, você que é discipulador, você que aconselha um amigo, ele dá um modelo de como a gente deve fazer. Ele sempre começa elogiando e aí depois ele coloca uma ordem. Ele dá um encorajamento e depois a exortação. Ele começa elogiando, ele diz, como vocês sempre me obedeceram. Como vocês sempre me obedeceram. Só que aí ele vem com a ideia de que eles devem, então, agora, desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Né? Ele vai dizer assim, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência. Aí ele diz, ponham em prática a salvação de vocês. Vocês já faziam algo muito legal, continuem fazendo. É isso que Paulo está dizendo. Então, ele não está falando agora da salvação de crentes individuais. Ele está falando do que Deus está fazendo na cidade de Filipos, do que Deus está fazendo no Império Romano, do que Deus está fazendo no mundo. Deus está formando para si um povo. E essa igreja de Filipos é uma parte do povo. E aí Paulo diz, essa salvação daquilo que Deus está fazendo na missão de Deus para o mundo. Meus irmãos, que privilégio a gente pensar que a gente não está vivendo a nossa vida para os nossos objetivos, que são tão pequenos, que são tão medíocres às vezes, que são tão limitados, mas que nós temos o privilégio de fazer parte. Eu e você, gente tão comum, como diria o Chico Buarque, gente tão humilde, a gente faz parte. Nós somos inseridos na missão de Deus para a humanidade, na missão de Deus para a criação, naquilo que Deus está realizando na história. E aí Paulo vai continuar dizendo que essa salvação deve ser desenvolvida, deve ser trabalhada com a ideia de que eu cresço na minha vida cristã, não de ser salvo ou não ser salvo, mas eu cresço no meu nível de aproximação com Deus, no meu nível de conhecimento de Deus, no meu nível de intimidade com a palavra de Deus, no meu nível de como eu me pareço com Deus, no testemunho que eu dou. Tudo isso precisa ser desenvolvido, trabalhado dia após dia. Não cai no colo, não vem pronto, não é um pacote que você faz download. Você não compra o kit e faz um download, instala o drive e acabou. Esse papo de instalar drive é coisa de coach, picareta que não sabe o que falar. Essa salvação deve ser desenvolvida, aí diz Paulo no final do versículo 12 do capítulo 2,
com temor e tremor. Essa expressão vem do Antigo Testamento, mas ela tem um uso diferente aqui de Paulo, porque ela não tem a ideia de pavor, que no Antigo Testamento é encontrado. É um temor e tremor com reverência. Inclusive a NVT coloca com reverência e temor. Então o que Paulo está dizendo aqui no contexto do Antigo Testamento, que ele usa, que ele traz essa expressão, é que nós devemos ter uma compreensão de quem Deus é. E isso nos levar a caminhar em humildade, isso nos levar a caminhar com responsabilidade diante do Deus que nós servimos. Aí no versículo 13, ele fala, vocês devem trabalhar o quê? A obediência, e isso exige algo. E aí no versículo 13 ele diz, o querer e o realizar. É muito triste quando a gente quer algo e não consegue realizar. Já tem a frase famosa, querer não basta. Muitas boas ideias morrem na ideia, no campo da imaginação, no campo da vontade, mas nunca se tornam executáveis, nunca se tornam realizáveis. E Paulo está dizendo, Deus trabalha essa obediência em vocês, porque Deus trabalha em vocês tanto o querer quanto o realizar. Deus opera em todas as coisas. Veja, a gente pode ser tentado a achar, então Deus me salvou, agora eu tenho que performar, na palavra da moda, eu tenho que buscar, eu tenho que lutar pela minha salvação. A gente precisa lutar pela nossa santificação. A gente precisa lutar pela nossa santificação. Mas mesmo na nossa luta, é Deus que está o tempo inteiro colocando em nós a capacidade de querer lutar e de conseguir lutar. Nem querer a gente consegue sem Deus, muito menos o realizar. A gente se esforça. Sabe quando a criança, às vezes, está querendo subir uma bicicletinha, subir um morrinho assim, ela está lá com a perninha, está cansando, está fazendo, está se esforçando, mas o pai e a mãe estão lá atrás empurrando para que isso aconteça. É mais ou menos a figura do que Deus faz. A gente quer, a gente se esforça, de verdade, a gente sua, a gente está lutando. A luta contra a carne, contra o velho homem. Mas se Deus não colocar a mão, se Deus não falar, eu vou ajudar você a querer, eu vou ajudar você a realizar, nada disso poderia acontecer. Então, eles conseguem, os filipenses conseguem querer, conseguem agir na obediência, porque Deus está agindo. Na palavra no grego, energizando. Energizando, Deus está energizando esses irmãos e a nós, até hoje, na sua igreja. Deus nos dá a capacitação necessária, o suprimento necessário, a provisão necessária, tanto para querer quanto para realizar. D.A. Carson, grande teólogo e escritor, diz assim, Deus não está meramente agindo para nos fortalecer em nosso desejo e em nossa ação. A linguagem de Paulo é mais forte do que isso. Deus, Ele mesmo, está trabalhando em nós, tanto na vontade quanto na ação. Ele trabalha em nós no nível das nossas vontades e no nível das nossas ações. Isso aqui é teologia. Isso aqui é se quebrantar diante de Deus e entender o que Deus está realizando e o que Deus está revelando. Deus não apenas capacita o fazer, mas Deus também capacita o querer. E aqui tem a compreensão ética de Paulo da vida cristã. Que o cristianismo, o evangelho, não é um conjunto de regras, mas é, acima de tudo, um coração e uma mente transformados, que agora, pelo Espírito de Deus, que nos levam a agir segundo o exemplo de Cristo Jesus. Então essa mente nova, ela é conformada, ela toma a forma não do presente século, como diz Romanos capítulo 12, mas ela toma a forma do que a palavra de Deus nos revela, do caráter de Deus, para que experimentemos, segundo Romanos 12, 1, 2, a vontade de Deus. Então o realizar a salvação está no querer, que fala dessa transformação radical que vem pelo Espírito. Prosseguindo para o versículo 14, o verbo, depois do verbo obedecer, né, que fala operar a salvação, colocar em prática a salvação, porque Deus está trabalhando o querer e o realizar entre nós, Paulo diz assim, façam todas as coisas. Façam todas as coisas. O façam aqui está falando dos verbos obedecer e efetuar, e todas as coisas está incluindo tudo, a vida comum, a vida comunitária, com a ideia do realizar a salvação, trabalhar a salvação. Permanecendo firmes, como ele havia dito, lutando pelo evangelho. Então ele vai dizer, façam todas as coisas, sabendo que é Deus que está por trás, sabendo que é Deus que está energizando, sabendo que Deus que está olhando, nos unindo, nos dando a mesma mentalidade de Cristo Jesus. E aí Paulo não fala um plano específico, ele só diz uma coisa, sem murmuração
e nem discussões. Depois ele não vai falar de uma regra de vida, mas ele vai falar de um tipo de pessoas. Ele vai dizer pessoas irrepreensíveis e puras. Ele não vai falar de um ambiente social, ele vai dizer no meio de uma geração perversa. Aqui murmuração, lembra a ideia do povo no deserto, reclamando, murmurando. E quem entende que é Deus que está operando, quem entende que faz parte da missão de Deus, quem entende que para o cristão não há situação que o faça questionar os planos de Deus. Se está tudo bem, está tudo bem. Se está sofrendo, está tudo bem. Se está preso, está tudo bem. Desde que o evangelho avance, desde que eu frutifique para o reino. Então, quando não há murmuração, é por isso, porque eu entendo que Deus está operando. A murmuração é fruto de uma falta de entendimento do que Deus está fazendo. A reclamação é fruto de uma dúvida daquilo que pode estar acontecendo. Será que Deus me esqueceu? Será que Deus me perdeu? Fica aqui um alvo para nós nesse ano de 2024. Para a gente murmurar menos, a gente reclamar menos e a gente continuar crendo e honrando a Deus na sua vontade para nós e para nossa família e para o povo de Deus no qual nós estamos inseridos. E aí no versículo 15, depois de lembrar os filipenses sobre essa vida prática, ele vai citar aqui uma ideia que está lá, uma ideia apocalíptica, que está lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, no versículo 1 a 4. E Daniel está falando sobre o final de todas as coisas e como o povo de Deus, diante do juízo de Deus, diante do juízo de Deus sobre as nações da terra, sobre os grandes impérios, esse povo agora vai começar a brilhar no meio das trevas, como estrelas. E Paulo retoma essa ideia e ele diz para os crentes, no meio da cidade pagã de Filipos, dominada pelo Império Romano pagão, ele diz que vocês brilhem como estrelas no mundo. E essa imagem mostra da luz, da estrela, o que nós devemos ser. O que acontece quando nós nos tornamos quem Deus quer que a gente seja. Então, Paulo está falando, um dia Deus vai julgar as nações, um dia Jesus vai se tornar o Senhor sobre todas as nações, plenamente. Ele já é, mas isso vai se manifestar. E que a gente vá brilhando cada vez mais, cada vez mais. Como diz o versículo, a luz do justo, ela brilha cada vez mais, até se tornar dia perfeito. Paulo fala sobre o justo que deve acordar, brilhar, tornar a sua luz intensa no dia de Cristo Jesus. Então, Paulo está chamando para a responsabilidade no já, tendo em vista o ainda não que nos espera. Paulo está falando, nós temos que causar impacto, falar a outros sobre o senhorio de Cristo Jesus. E claro, nesse contexto, o capítulo 2, ele está dizendo, a luz mais brilhante foi Jesus, que se esvaziou e brilhou intensamente entre nós, pegando emprestado João capítulo 1, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, nós devemos ser imitadores de Cristo, brilhando mais e mais e mais, quando nos tornamos mais e mais parecidos com Jesus. E aí no versículo 16, Paulo dá a fonte dessa luz do cristão, no meio de uma cultura perversa, no meio de uma cultura depravada. E ele diz, se apegando à palavra da vida. Colossenses 3,16, Paulo chama isso de a palavra de Cristo. Habite ricamente a palavra de Cristo entre vocês. Os cristãos devem se apegar firmemente à palavra, ao evangelho. Os cristãos devem se apegar firmemente à revelação de quem Deus é. Meus irmãos, nós vivemos dias que não dá para a gente viver como cristãos sem estarmos firmes, solidificados na palavra. Lendo, mas também tendo entendimento daquilo que lemos e tendo revelação daquilo que lemos e aplicando. Por isso que é tão importante a comunidade. Porque a palavra é recebida na comunidade, a palavra é estudada na comunidade, a palavra é equilibrada na comunidade. É no meio dos dons da revelação do Espírito entre nós que a palavra de Deus se torna parte de quem nós somos. Que você coloque para 2024 um alvo de conhecer mais a palavra, de estudar mais, se apegar mais à palavra de Deus. Paulo quer que a igreja seja uma igreja proclamadora e não uma igreja reclamona. Paulo quer que Filipos seja uma igreja que proclama o evangelho, em meio ao sofrimento, em meio à oposição, e não uma igreja que reclama o tempo todo. E aí nos versículos 17 e 18, Paulo muda a imagem, e ele vai falar de si mesmo agora de sendo derramado como uma oferta, como um sacrifício. E ele está dizendo o seguinte, de novo o que ele já disse no 1, mesmo que eu seja derramado, mesmo que a minha vida seja dada como oferta,
eu quero que vocês frutifiquem, eu quero que vocês cresçam. Eu quero que vocês se tornem mais e mais parecidos com Jesus. Então, Paulo fecha agora esse ciclo. E aí ele vai continuar nos versículos 19 e 30, no que ele quer dizer do que vem a seguir, da circunstância dele e dos filipenses. E como ele espera estar mais presente e ouvir dos assuntos deles. Né? Lembra? Assuntos de vocês, meus assuntos. E aí ele vai fazendo essa troca entre a carta. E aí ele chega nos versículos 19 a 30, o restante do capítulo 2. Nós vamos ler que diz assim: espero no Senhor Jesus enviar-lhes brevemente Timóteo, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha sincero cuidado por vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses, não os de Jesus Cristo. Vocês, porém, sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado do pai. Portanto, é ele quem espera enviar, tão logo me certifique da minha situação. Confio no Senhor, que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês, está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Deus, porém, teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo enviarei para que, quando virem novamente, fiquem alegres, e eu fique menos preocupado. 29 diz: peço que vocês o recebam no Senhor, com grande alegria, e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Nessa seção final do capítulo 2, Paulo vai dar exemplos de servos. E talvez para nós falar que depois de um texto tão teológico, tão bonito, vem essa coisa meio cotidiana, por que está aqui? Geralmente essas coisas mais práticas vinham no final da carta. Mas Paulo coloca exatamente aqui para dizer que ele está dando o exemplo de Timóteo e Epafrodito como exemplos vivos do que ele acabou de falar. De pessoas que se doaram para o Evangelho, de pessoas que vivem com a mentalidade de Cristo Jesus, com pessoas que seguem o exemplo de Cristo Jesus, que lutam lado a lado a batalha do Senhor, do Evangelho, pelo mesmo Espírito. Então Paulo coloca aqui esse trecho para mostrar para nós exemplos vivos do que ele acabou de falar. Esses homens, Timóteo e Epafrodito, de origens diferentes, lugares diferentes, estão juntos com Paulo, nesse momento. E esses são parceiros no Evangelho, como diz o versículo 5 do capítulo 1. Deus havia começado a boa obra neles, e estava completando, como o versículo 6 do capítulo 1. E eles viviam de modo digno do Evangelho, como diz o versículo 27 do capítulo 1. Então eles são exemplos vivos daquilo que nós estamos falando e do que Paulo está nos ensinando. E aí é interessante porque há uma questão cronológica invertida, né? Porque a primeira parte, o material aqui se divide em duas partes. Do 19 a 24 ele fala de Timóteo e como ele espera enviar Timóteo quando ele tiver uma posição sobre a sua prisão. Então em breve, é aquela ideia do mais breve possível, mas eu não tenho um tempo. Só que depois, do 25 ao 30, ele vai falar sobre Epafrodito, que ele já quer enviar, inclusive é Epafrodito que vai levar essa carta para a igreja de Filipos. Por que ele não fala primeiro de Epafrodito e depois ele fala de Timóteo? Né? Por que ele muda o aspecto, a ordem cronológica, sendo que até agora ele está indo na ordem cronológica? Então, a ideia aqui é que Paulo está dizendo o seguinte, né? A ida de Epafrodito vai com a carta, mas então é a primeira ideia, é o mais lógico, mas a ideia do envio de Timóteo é que ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou enviar Timóteo e eu espero estar com vocês para amarrar tudo o que foi falado até aqui. Por isso que ele fala primeiro. Para dizer o seguinte: olha, tudo que eu falei do 1:27 até o 2:18, eu espero ver com os meus próprios olhos, ou que Timóteo, meu filho na fé, veja. E aí depois ele fala de Epafrodito, de uma parte bem prática e daquilo que vai acontecer. Então, a gente precisa lembrar, né? Por que Paulo está escrevendo essa carta? Para agradecer a oferta que a igreja de Filipos mandou, através de Epafrodito. Só que o que acontece? Ele sabe que está algo sério acontecendo também, e ele está querendo pastorear essa igreja, então ele está querendo mandar de volta Epafrodito um pouco antes do que o combinado,
porque além de tudo, Epafrodito ficou doente. Ficou doente na chegada, na viagem até Roma. Provavelmente Epafrodito não estava sozinho. Ele viajava com dinheiro. Então ele devia ter mais pessoas. Provavelmente alguma dessas pessoas voltou para Filipos e contou, olha, Epafrodito ficou doente. Porque Paulo diz que a igreja já sabia dessa situação. Só que agora Paulo diz que pela misericórdia de Deus, Epafrodito se recupera. E agora ele está enviando de volta com a carta. Quando ele enviar Timóteo, ele quer saber, ou quando ele mesmo puder ir, Paulo está dizendo, ele quer saber o que essa carta produziu na igreja. Ele quer saber o que essa carta produziu na vida da igreja. Então é isso que está acontecendo aqui. Primeiro vamos falar de Timóteo, para a gente caminhar já para o final. O motivo para a ida de Timóteo, além do encorajamento, é informar Paulo do avanço do evangelho na cidade, do que ele espera que seja resultado dessa carta que ele está escrevendo, do ânimo que ele vai trazer para a igreja. E que isso anime o próprio Paulo, quando ele souber da situação da igreja de Filipos. E aí ele vai dar uma dupla justificativa para o envio de Timóteo. Né? Ele diz que ninguém é como Timóteo. No versículo 20 ele diz assim, eu vou mandar Timóteo porque ninguém é para mim o que Timóteo é. E aí ele fala assim, vocês já ouviram falar de Timóteo, e esse tem um caráter aprovado, porque ele tem lutado lado a lado comigo a causa do evangelho. Ele fala, né, que Timóteo genuinamente se preocupa, tem compaixão com as outras pessoas. E aí ele está dizendo para a igreja, olha, recebam a Timóteo como vocês me receberiam. Confiem nele como vocês confiam em mim. Paulo está dando uma recomendação a Timóteo como seu enviado, como seu apóstolo para a igreja de Filipos. E aí ele diz que ama a Timóteo como um filho na fé. A natureza do evangelho é tão forte, o poder do amor, a natureza familiar do evangelho é tão forte que Paulo diz, eu amo a Timóteo como meu filho na fé. E aí Paulo fala algumas coisas, ele diz, né? Não como outros que fazem por... De novo, Paulo está provavelmente na mente daquelas pessoas lá em Roma que têm pregado o evangelho verdadeiro, mas com as motivações erradas, que nós falamos sobre isso. Por egoísmo, por ambição egoísta. Então Paulo está dizendo, Timóteo não. Por Timóteo, ele quer o bem do evangelho, ele se preocupa com os outros, né? Então, essas pessoas que são egoístas e ambiciosas e fazem por motivos errados, já estão condenadas justamente porque elas não têm essas duas qualidades que Timóteo tem. Elas não têm o mesmo pensamento de Cristo, que Paulo está falando aqui, e eles não têm um olhar para o outro, o amor para o outro. Então, não são puras, não são sinceras, né? Então, Timóteo aqui é o modelo de alguém que pensa como Jesus, que se oferta, que se entrega, que se oferece para o benefício do próprio, dos outros, e não benefício próprio. E aí, ele está dizendo, quando eu tiver qualquer resultado do meu julgamento, eu vou enviar Timóteo para dar mais detalhe para vocês das atualizações e para que Timóteo volte e me informe do crescimento de vocês e daquilo que está acontecendo na vida de vocês. E aí, do plano dele de ouvir dos assuntos dos filipenses, Paulo agora vai falar sobre uma questão mais imediata, que é mandar Epafrodito, inclusive com a carta na mão. E aí, Epafrodito agora, a parte de Epafrodito também se divide em duas partes. O envio que Paulo faz de Epafrodito e depois mencionando como Epafrodito é um ministro, um representante dos filipenses nas necessidades de Paulo. E por último dizendo que ele quase morreu diante da sua doença. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, eu estou enviando ele de volta para vocês porque ele ficou severamente ferido. Ele ficou seriamente doente. Ele poderia ter morrido. A gente não sabe se as misericórdias de Deus aqui, se Epafrodito fez um tratamento, se Epafrodito foi miraculosamente curado através de um dom de cura, manifestação de um dom de cura. A gente não sabe o que aconteceu. O fato é que Paulo diz que pela misericórdia de Deus, Epafrodito ficou curado. E Paulo, então, agora não vê motivo para ele continuar lá esperando.
Então ele quer mandar Epafrodito, porque Epafrodito sente saudade da sua casa, saudade dos seus, diante de uma situação de quase morte. E aí Paulo está dizendo, ele não é um derrotado, ele não é um traidor, ele não cumpriu pela metade. E por isso eu quero que vocês o recebam com honra máxima, porque ele cumpriu o que ele veio para cumprir. Ele lutou ao meu lado, ele permaneceu firme, ele sofreu também para trazer a oferta de vocês como um mensageiro de vocês. Ele foi um representante de vocês, e agora eu quero que vocês o recebam, não como um derrotado, mas eu quero que vocês o recebam como um homem de Deus que merece honra. Honra. E é interessante, né, que Paulo está querendo verdadeiramente honrar Epafrodito diante da igreja. Por isso ele começa falando 5 descrições, né, 5 epítetos do que Epafrodito é para ele. 3 com relação a ele e 2 com relação à igreja de Filipos. Ele diz assim, primeiro ele é meu irmão. Olha como Paulo encara Epafrodito. Depois ele diz, ele é um cooperador. Ele está no nível de Silas, de Timóteo, de Barnabé. Ele é um cooperador do evangelho comigo. E aí no terceiro lugar ele diz, ele é meu companheiro de batalha. Uma metáfora militar para dizer, ele está lutando o mesmo combate que nós estamos lutando. E aí depois ele vai dizer sobre a cidade, a relação de Epafrodito com a igreja, ele diz, ele é um mensageiro de vocês. E ele foi um ministro de Deus com relação às minhas necessidades. Então Epafrodito foi um apóstolo que a igreja enviou para suprir as necessidades de Paulo em uma tarefa específica. Então, Paulo está falando aqui agora claramente dessa oferta que ele recebe da igreja de Filipos. Ele já tinha falado da participação que vocês têm comigo no evangelho, mas ele está dizendo, olha, a ação de Deus sobre a vida de Epafrodito foi grande, e ele não morreu, e agora eu quero que vocês o recebam com honra. Nós devemos honrar os homens e mulheres de Deus que abrem mão do seu conforto. A igreja deve honrar aqueles que servem a Deus com diligência, com seriedade, com autenticidade, com desprendimento. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Eu quero encerrar esse sermão com algumas observações de tudo aquilo que a gente falou, e você com seu coração já preparado para tudo que Deus quer falar com você ao longo dessa semana. Obediência é a resposta adequada à salvação. Então a gente não só recebe a salvação, mas a gente desenvolve. Isso é um processo dinâmico entre Jesus, o Espírito e o Pai, operando poderosamente em nós. Nós somos encorajados a agir. A gente trabalha ativamente na realização dessa salvação com temor e tremor, sabendo que é Deus que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Eu tenho uma responsabilidade em meio a esse mundo. Você tem uma responsabilidade em meio ao mundo. Brilhar como estrelas numa cultura em trevas, num mundo em trevas. A gente deve se apegar à palavra da fé. E aí a gente deve valorizar líderes, pessoas de Deus, comprometidas com o evangelho. Reconhecer aqueles que têm cuidado um dos outros, que têm sido fiéis ao testemunho de Cristo Jesus. E aí com isso a gente olha para Epafrodito e a gente entende o que é um servo que tem compaixão, que se dedica, que vai até a última causa. Que Deus nos ajude nisso. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra nos encoraja. Nós queremos colocar em prática a nossa salvação com temor e tremor diante do Senhor, sabendo que é o Senhor que opera em nós o querer e o realizar. Coloque em nós o querer ser igual a Jesus, o querer ter a mente de Jesus, o mesmo pensamento de Jesus. E age em nós para que nós consigamos crescer em compaixão, em fidelidade, em cuidado uns com os outros e, acima de tudo, brilhando como estrelas no meio desse mundo tão em trevas. Nos ajude nisso, Senhor. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Eu quero te lembrar da nossa assembleia no próximo domingo, marcada para as 15h30, começando em segunda convocação às 16 horas. Então eu preciso que você, membro da nossa igreja, esteja conosco. Vai ser rápido. Depois teremos um momento de comunhão e a nossa celebração normal com a ceia, celebração da ceia do Senhor. Então a primeira celebração de ceia do ano de 2024, esteja conosco. Deus te abençoe, um feriado abençoado e que Jesus permaneça sendo o alvo das nossas vidas em todo o tempo. Um grande abraço e até semana que vem.